Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Sobre portal, o Josiel Cândido que tá aqui, que é o Umpa Lumpa, né? Ele falou que quando ele era mais jovem, como ele é meio não bate o tico e o teco, né? Quando ele morava no final do arco-íris? Quando ele morava no final do arco-íris. Ele falou que ele pegava uma... Era vela, José? Mas você usava vela ou não? Não, ele ficava se olhando no espelho direto, fixo, um tempão, e falou que mudava a fisionomia dele no espelho. Pode ser um portal, alguma coisa do tipo? O espelho é uma incógnita. Você tem locais dentro da casa, normalmente espelho acaba sendo um dos pontos que a gente não sabe. Eu já olhei em espelho, já não me vi. Caramba. Fora do corpo. Já olhei em espelho, vi em forma de criança, já olhei e vi os peitos que eu falei. Já olhei em espelho, vi espírito atrás de mim, olhei para trás, não tinha nada. O espelho é uma coisa, inclusive, uma experiência interessante. Tem uma técnica, inclusive, dessa de você sair do corpo, vai preparado, obviamente, vai até o espelho para ver o que acontece. Tem situações de portais também, é difícil dizer. E também tem um processo próprio onírico, né? Você espera alguma coisa de um espelho. Tem uma reação. Já aconteceu de olhar no espelho, como eu falei, plasmarem uma imagem minha, um espírito brincando comigo. Eles sabem que sai do corpo. Então tem várias situações que podem acontecer. O Wagner sabe alguma coisa de espelho, Wagner? Sei, é o seguinte, para a pessoa enxergar alguma coisa, tem que haver reflexão da luz no objeto, o objeto rebate a luz, os olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica a imagem, a pessoa fala, estou vendo. O que acontece? A técnica que o Josiel fez de olhar fixado sem piscar no espelho, é uma técnica que era usada no yoga, chama-se Trataka. No original, era uma vela, a pessoa fixar o olhar na vela sem piscar, e depois, quando ela fechar os olhos, a mente reproduzia a imagem por espelhismo, né? Então, a partir dessa técnica, focar o olho, por exemplo, num quadro, numa imagem que você gosta, ou nos próprios olhos sem piscar, se tornou, além de prática de yoga antiga, práticas esotéricas, de ocultismo, para tentar ver rosto de vidas passadas. Porque quando a pessoa está fixada sem piscar, ela entra num estado alterado e a mente dela... Então, se dizia antigamente que seriam rostos de vidas passadas. Um médium já diria que é o rosto dos mentores. Então, vai variar. No Saulo, fora do corpo, o corpo astral não tem como rebater no espelho que não rebate luz. Não seria visível para todo mundo. Agora, pode acontecer do corpo astral estar tão condensado que a pessoa enxerga no duplo do espelho, como a gente enxergaria aqui naquele momento, porque a tendência é atravessar, inclusive, o espelho. E a história do espelho ser usado como portal, isso vem da magia antiga, das coisas antigas. Tecnicamente, se você atravessar um espelho, você não vai sair em outro plano, você vai sair do outro lado do espelho, atrás do espelho. Sim. É o normal, você está nesse plano. Agora, existem pontos de energia na casa que é como se fossem portais energéticos, onde a pessoa sai do corpo e entra e já sai em outro plano. Pode ser que num caso ou outro, esse portal esteja em cima da onde era o espelho. O espelho por... Exatamente. E aí teve associação. Poderia ser qualquer outro objeto, exatamente. não Aí entrou essa associação. Agora, o espelho, ele rebate luz. Por isso que você vê a sua imagem refletida. E o que o Josiel passou, muitos ocultistas fizeram essa prática, viu, Josiel? De fixar para tentar ver rostos plasmados de outra vida. Chama-se tem uma técnica também. A técnica. Tem duas técnicas que a gente fazia. Você para, ou você fica na frente de outra pessoa, um olhando para o outro. Tem uma técnica que com o tempo o rosto vai alterando, ou por você pensando em mudar ele através do processo energético, ou por proximidade de algum espírito, quando você pensa nisso, para fazer alteração facial. Isso também acontece quando você olha no espelho. Tem uma técnica em que você fica olhando no espelho, você tenta fazer uma alteração energética, ou você, nesse processo, solicita ou usa alguma ideia de um espírito que se aproxima e você percebe uma modificação bem considerável. Tem gente que se assusta até. A face muda tanto que a pessoa sai correndo na técnica por não ter experiência. Mas essas coisas a gente fazia na época que eu já até participava do IPC, essa coisa da modificação da transfiguração facial. E o professor ficava na frente, a gente ficava olhando e tinha interferências para poder perceber alterações faciais. Clarividência facial. Sabe com quem eu fazia muito isso? Com o Valdo Vieira, lá na década de 80, no Rio. Verdade. Fazíamos eu e o Valdo sentados de frente, porque você pega dois sensitivos que trabalham com energia, senta de frente e manipulando, forma-se uma massa entre eles, os mentores podem mexer e alterar o campo energético em volta do rosto, e algumas pessoas veem a transformação diferente naquele contexto. E muda muito, né? Chama-se clarividência facial.
Existe alguma possibilidade, o Wagner, mas antes disso, o Igor Andrige, que tá aqui, ó, que tá aqui do lado, que eu falei, ele falou que vem você uma aura lilás, mandou aqui no WhatsApp pra mim. É uma aura de lá? Isso é ótimo, cara. Se for, né? Se ele tivesse falado marrom igual o do Rafa aqui, ia ser complicado.